trauma muito depois. Imagino. Muito depois. Aí depois você fala assim, entendi, agora eu posso falar sobre isso. E é muito bom, quando você fala, você meio que... Mas isso foi Bota pra fora. mais recente, né? Faz uns 10 anos, eu acho que eu falei pela primeira vez sobre isso, e foi muito bom. Porque você bota pra fora, desabafa e ainda fala um negócio que é tabu. Que muita gente pode ter passado e também aí liga... Muita gente passa, rola uma pandemia de abuso infantil, né, cara? A gente tá vivendo isso nesse momento, né? Esse assunto, né? De forma mais profunda, né? Falando assim, as crianças estão sendo adultizadas, estão botando as crianças num lugar que não é infantil. Que bom, a gente tem que discutir mais. E numa época onde... Eu consumo muito YouTube, né, cara? Vejo também. Muito. É muito bom. Mais do que qualquer coisa, assim. Fantástico. Ele tem um problema que quando você quer fazer uma discussão mais séria no YouTube, ele veta a sua... a pessoa quer falar uma palavra não dá. bizarra, aí faz um pi. Ou a pessoa fala... Aí muta na hora. Então é engraçado, porque quando você precisa falar de um assunto muito sério, aí você vai mutar isso. É engraçado porque às vezes ele amarela... Ele tira a monetização de um assunto que você está falando contra aquilo, né? Ele entende que é a favor. Exatamente. Então, se eu falasse, enfim, falar sobre esse assunto, mas sem os certos termos, porque senão ele corta. E é curioso isso. Então, a gente talvez não consegue falar direito dos assuntos que são importantes. Com certeza. Porque gera um desconforto, e o desconforto para o algoritmo é ruim. E ele tira aquilo da sua reta. Então, na sua linha temporal, você tem essa relação com música, né? Com toda essa parte artística, com línguas, com coisas bem específicas. Mas você tinha uma vontade de trabalhar com alguma coisa? Tipo, eu quero ser... O que você imaginava? Assim? Eu imaginava que eu ia ser radialista. Você curtia o trabalho de... Eu queria narrar futebol no rádio. Narrar? Meu grande tesão era isso. Narrar futebol. Ainda nada pensando com humor ainda? Não. Sério? Mas o sério, engraçado na época? Fazia imitação de Eu era inteligente e fazia imitações, mas engraçado, de tipo, eu vou contar uma piada, não. Não era o cara. Mas era espirituoso, muito crítico, né? Também, sempre muito crítico. Você ficava no fundo da classe ou não? Mais ou menos. Você é alto, né? Eu conseguia. Ficava no meio lá. Porque eu era um aluno bom, aí mandava bem nas matérias. Só que eu não gostava muito de ordem, de assim, caretina, eu gosto de... Então era mais ou menos, eu era capaz de tacar um papelzinho nos outros, mas tirar uma nota boa. Isso foi me curando também, né? Assim, a coisa da escola, de fazer bagunça. Sei. Fazer merda. Te enturmava. Me curou. Não merda pesada, Claro. Tacar um papel no colega, besteira. Isso começa a te aliviar. Então o que me trouxe uma cura não foi estudar, tirar boas notas, etc., embora isso seja importante. Foi o contrário, foi o convívio social, a bagunça, a festa. É porque devia ser fácil pra você, né? Você não precisava estudar muito pra tirar nota boa e dava pra fazer uma bagunça. Por aí. Então a bagunça é o que me livrou um pouco dessa coisa mais, talvez mais depressiva, mais isolada, mais solitária, né? A bagunça vai... que bom. Você vai... Mas pra esse caminho de radialista, você pensou em estudar... Vou estagiar. Qual que era o caminho que você estava pensando? O caminho que eu estava pensando era basicamente fazer uma faculdade de jornalismo / radialismo, né, e começar a procurar chances na rádio. Aquela época era diferente, né? Não é que nem hoje que você manda, sei lá, na internet, você faz um negócio, o pessoal te vê. Bicho, você tinha que ir na rádio. Eu fiz um teste para a Rádio Globo e não passou ninguém. Ninguém foi aprovado. Sim. Acho que não teve mais a vaga e tal, mas valeu, foi legal fazer o teste. E eu não passei na faculdade de radialismo, passei na especificação jornalismo. Não passei radialismo, que era outra especificação. Sim. E aí fui fazer jornalismo, né? E foi bacana, foi legal, interessante. Gosto de ter me formado em jornalismo, me ajudou em várias coisas, língua portuguesa, construção de texto, escrever roteiro, né? Conhecer um pouquinho da norma da língua e tal. Foi muito bacana. Mas o jornalismo eu falei assim, vou ficar falando quem, quando, onde, sem dar opinião? Sem dar opinião sobre a coisa, não posso falar o que eu acho, não. Tem que falar quem, quando, onde, o quê. Falar, não, quero dar opinião, quero opinar, né? Porque senão fica muito técnico, né? E aí é que eu acho que eu comecei a entender que eu iria descambar para um lado mais de humor. E foi quando eu encontrei na faculdade o Fernando Caruso, que fazia espetáculos de improvisação.
Já fazia? Fazia. Ele quem mais? Ele fazia esquetes com a galera do tablado ali, não sei o quê. E o Gregório e o Queiroga eram do tablado também, eu não era. Entendi. Ele falou, você viria com a gente fazer uma peça de improviso? Bora, vamos lá. Fazer. Nessa época você já tinha... Não tinha feito nada. Não, mas a timidez você já tinha perdido bastante. Sim. Fiz a curva exatamente do caraca, quero fazer bagunça. Caramba, quero me aventurar, entendeu? Aí ele me convida, vamos fazer uma peça de improvisação? Bora. E aí eu fui estrear no teatro em 2003, foi esse o ano. E quando eu subi no palco... Qual foi a sensação? Uma sensação de muito poder. Isso porque tinham 35 pessoas na plateia, que era a capacidade. E no palco? Eram R$5, 35 pessoas. No palco 5. 5 e 35 assim. Aí passou para 50 pessoas, passou para 100, aqui chegava a 1.200. Mas não era o Zé ainda. Era o Zé. Já era o Zé. Mas estreou com esse nome? Ou era... Estreou com esse nome já. Ah lá. Foi isso aí, minha primeira peça. Olha lá, cheio de acne, que maravilha. E a referência era Whose Line Is It Anyway? Era. Ou tinha outras referências de improvisos? Que eu lembro... Tinha outras referências, mas o Whose Line eu acho que era o que bombava mais de improviso naquela época, né? Não tinha Barbichas ainda? Não, Barbichas veio bem depois. Olha só. E o que acontece? A gente não fazia, nessa época, isso para ser filmado, né? A gente fazia no palco para o público do teatro. Então, tudo que tem filmado do Zé é tremido, com a câmera ruim, com som ruim, não tem nada assim com audiovisual maneiro. Eu acho que os Barbichas já pegaram uma época deles investindo mais em audiovisual e em internet. O que pra gente foi uma certa dor, assim, no caso de, a gente fez tanta coisa legal, foi tão incrível, perdeu, né? Mas foi para quem foi ao teatro ver, não é uma coisa que a gente documentou bem. E era o boca a boca, o negócio foi, a galera... Foi crescendo. A peça... Então, assim, você conheceu o Caruso e o Gregório... E o Queiroga por tabela. Por tabela, mas eram amigos do Caruso? Amigos dele. Porque o Caruso, sim, é nerd pra caramba, né? De muito nerd, muito. Inclusive, eu conheci o Caruso quando a gente tinha 16 anos de idade. Conheci o Caruso junto com o Matheus Solano. Era Matheus Solano, Caruso, eu e mais uma galera. Sei. E eu fiquei assim admirado, porque o Matheus sempre foi um artista assim, completo e lânguido, bem bonitinho. E o Caruso, um malucão, Caruso, não sei o que, nerd, mas maluco, nerd confiante. E aquilo foi me mexendo comigo, eu falando, você é um tecnocrata, olha esses caras, bicho, fazendo o que eles querem, criando, sacaneando. E eu vou ser um tecnocrata. Os dois da escola Parque, eu era do Santo Agostinho, uma escola católica, e muito difícil. Estudava de 7 da manhã às 7 da noite, tinha 3 provas por dia. Era uma loucura. Então acho que estudar no Santo Agostinho também me fez entender que, não é isso que eu quero, não. Não gostei. Sim. De estar 12 horas por dia comprometido e não ter um tempo de ócio, tempo de pensamento, de vida. Aí falei, não, acho que o lado artístico, para mim, é muito mais interessante. E os dois me guiaram um pouco nessa coisa de vem fazer teatro, vem brincar e tal. Não sei a chave virou, você acha que foi nessa subida no palco, então? Foi, eu acho que conhecendo eles. Tá. Que eu vi aquela vida, eu falei, isso é muito interessante. O Matheus era bem mais alternativo, ele era da Unirio. Então eu ia visitar o Matheus na Unirio, aí tinha, por exemplo, pessoas peladas. Tinha uns caras que pintavam pau de branco. Falei, não. Pau branco, uma faculdade. Porra. Que coisa horrível. Eu falei, isso eu não quero fazer. Não, isso aí não é muito a minha. Vai abrir os pontos aqui. Não, segura. Vamos falar de abuso. Pau branco. Ai, vamos voltar a falar de abuso? Enfim. Cara, nu com pau pintado de branco. Não, é uma performance. É uma coisa assim, cara, assustadora. Assim, uma coisa que eu não tava muito preparado. Me assustou de novo. Sei. Assim, meio cacete, isso aí eu não sei fazer, não. E aí, a galera mais hippie, assim, né? Eu viajei com uma galera pro mato, na Serra do Bananal, aqui, fronteira Rio-São Paulo. E aí, a galera deitou junta, começou aí eu fui assim pra menina, ela falou, não. Calma. Tem que ir devagar assim. Eu falei, não, mas eu não sei, eu quero ir logo. Exato. Eu não conseguia. Mas o Matheus sempre se ligado, lendo grandes peças de teatro, fazendo peças alternativas. Ele fez Ecos, né, que é uma peça em que ele fez o cavalo nu também. Nossa. Com aquela estrovenga balançando na peça, uma coisa que até hoje comentam, um papel que eu não poderia fazer. Mas o Matheus pôde.
Não falarei mais nada. E ali eu acho que eu me convenci que, porra, eu acho que ser um artista, ou trabalhar com arte é muito legal. E ainda tinha a coisa dos meus pais serem artistas alternativos, eu falar, não, eu quero falar com a massa, só pra ser diferente dos pais, entendeu? Sei. E eu acho que ali o bichinho mordeu, e aí com a peça de improviso, a partir de 2003, tinha a gente... música também, né? Eu fazia a parte musical da peça, o improviso da música, a plateia dava o tema, os meninos davam um cantor qualquer, inventavam um cantor pra eu fazer uma música naquele estilo, né? E é legal pra cacete. Aí a peça começou a crescer, os produtores de elenco começaram a ver. Aí eu fiz meu primeiro comercial.